Olá, pessoas! Mais uma semana do Tá Fazendo o Quê? Seu melhor programa sobre política da TV brasileira, inclusive, e também YouTube e Spotify. Você que nos assiste aqui pela PUC TV, canal 24.1, tem um QR Code na tela que você pode ir lá para o nosso canal no YouTube. Vai para o canal, clica no sininho para ser avisado das próximas produções aqui da Grua 62, além do Tá Fazendo o Quê? E para nos acompanhar no cotidiano da política que mexe com a sua vida, semana após semana, com convidados que trazem uma visão muito clara, muito prática da nossa política, seja por estarem disputando cadeiras em algum mandato ou por participarem da dinâmica política do nosso município e também do nosso estado. Hoje o meu convidado vem pela segunda vez. Ele esteve conosco no ano passado falando sobre o mandato de vereador que ele ainda exerce, numa outra situação, comentando outros problemas da cidade, e agora ele volta na condição de pré-candidato à reeleição para a vereança, depois de ter feito uma bagunça danada no antigo partido dele, se colocando para a disputa da prefeitura. Ele é Lucas Quitão. Lucas, muito obrigado por voltar ao programa. E eu tenho muita coisa para te perguntar. Mas vamos começar com a tradicional. Nesse momento, reta final de pré-campanha. Tá fazendo o quê, Lucas? Valeu, Marcão. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu que te acompanho sempre, né? Sou um seguidor das suas orientações aí no marketing político, né? E por isso, inclusive, acho que a gente tem feito um trabalho bacana, conseguindo comunicar com as pessoas, né? E o Tá Fazendo o Quê, para mim, é marcante porque define assim, pontos emblemáticos da nossa trajetória, né? Acho que no último bate-papo eu também tinha vindo de uma campanha para deputado federal, né? Na ideia e no sonho que ainda tenho de representar Goiânia em Brasília, que a gente sempre fala disso, né? De ter poucos deputados estaduais e federais que representam a capital, né? A gente vê muitos que têm voto aqui, mas poucos que mandam emenda, que defendem as nossas necessidades. Inclusive, um dado já para o nosso telespectador é que Aparecida recebe mais emenda parlamentar que Goiânia, né? E proporcionalmente Goiânia tem aí quase 1,5 milhão de habitantes, né? Dos 7 milhões de goianos, é onde está a maior concentração de pessoas e de problemas, né? Então, por isso, também essa reflexão. Mas sobre pré-campanha, de modo geral, assim, nós estamos muito focados nas entregas, né? Até porque também é fim de mandato, né? A cidade passa por uma situação delicada aí de crise na coleta, né? Saúde, um caos, educação capengando, trânsito, assim, com muitos desafios pela frente, né? Muitas adequações, muitas modernidades que a gente precisa implementar, né? Um outro dado importante é que a nossa estrutura semafórica é da década de 90, né? Inclusive vim aqui ouvindo uma matéria sobre isso, né? E vamos detalhar um pouco mais no bate-papo, mas é só para dizer o quanto nós precisamos de uma novidade aí, de uma campanha bem feita para a sociedade goianiense poder fazer a melhor escolha. Acho que esse é o ponto de partida para a gente fazer a mudança que a cidade precisa. Bacana demais, Lucas. A gente está aí realmente no final do mandato, tanto dos vereadores quanto do prefeito, e é um momento que está ainda nebuloso na Câmara Municipal. Se tem uma coisa que a gente falou várias vezes nesse programa, é que essa legislatura foi a mais conturbada da história, né? Um tanto de sai e volta e sai, e até agora, do quase apagar das luzes, ainda está havendo gente com risco de perder mandato. Como é que foi legislar esses 4 anos, considerando a sua atuação até combativa, muitas vezes, com o prefeito Rogério Cruz, e nesse momento de total turbulência na casa, que na minha leitura, né, para quem está de fora, até coibiu um pouco que se avançasse mais em algumas situações e relações com o Paço Municipal. Como é que você analisa esses últimos quase 4 anos, Lucas? Bom, de modo geral, você falou muito bem, foi uma legislatura conturbada, né? Muitos embates, muitos projetos polêmicos, e cito aqui os principais que nós fomos contra, né? Aumento de IPTU, atualização do Código Tributário, atualização do Plano Diretor, atualização do Código de Posturas,
as leis complementares ao plano diretor, que inclusive muitas delas demoraram a chegar, né? Lei do uso de solo, edificação, ainda não temos um código ambiental da cidade de Goiânia, que isso também é uma demanda para a próxima legislatura, que eu tenho um compromisso muito grande com essa pauta ambiental, e a gente está vendo aí enchentes, né? Esse tipo de tragédia que a gente pode sim evitar, fazendo uma cidade planejada a longo prazo, né? E sobre essa insegurança jurídica também pesou, né? Muitos colegas tiveram mandatos cassados, retornaram, saíram. E isso também é até uma reflexão sobre a questão da cota de gênero, né? O compromisso que os partidos precisam ter em cumprir essas exigências legais que pesam sobre o mandatário, né? Sim. É uma regra, é uma obrigação do partido, mas que caça quem foi eleito da chapa, que muitas das vezes, às vezes não tem nem diretamente ligação com a chapa, mas... Eu acho bacana falar, Lucas, porque de repente para o cidadão que acompanha só en passant o processo político, o que chega para ele é, fulano foi caçado, Beltrana foi caçada, mas nos motivos ele não entende bem, o problema é que fica lá a marca, né? Foi caçada porque não é bom. E às vezes não tem nada a ver, viu, pessoal? É porque realmente na formação da chapa é algo lá atrás, antes da eleição, deu algum problema, algo foi mal feito, e aí depois a justiça vem, ela está vindo cada vez com mais agilidade, contundência, o cidadão perde o mandato. Não é porque ele fez nada errado, mas é porque o jogo político não foi jogado dentro das regras certas. E aí vira essa bagunça que virou, né, Lucas? Nesse caso especificamente, né, o partido não obedeceu a cota de gênero. E é bom falar da cota de gênero porque... Hoje o pessoal conhece com o mínimo de mulheres na chapa, mas não é isso, né? É uma equidade entre os gêneros, né? Pelo menos 30% de outro gênero. Por exemplo, se 70% é masculino, tem que ter 30% feminino. Essa costuma ser o que acontece porque tem menos mulheres na política, né? Então essa é a dificuldade dos partidos terem mulheres candidatas. Então, até uma pessoa entender que, se por contrário, vale também, viu? Isso. 70% de mulheres e 30% de homens está dentro da lógica. A regra vale para os dois. Agora, Lucas, a sua atuação nesse mandato, ela foi uma atuação de vários embates, né? Você se colocou muitas vezes ali contra a prefeitura e tentando se organizar para fazer frente a algumas posições da prefeitura. E às vezes sendo, vamos falar do português que o povão aqui entende, patrolado pela base do prefeito, que foi uma base muito grande, né? Conseguida aí muita articulação e organização do Paço Municipal. Mas que também não deu vida fácil para o prefeito, porque senão o Rogério não estaria na situação que está. No seu formato hoje, passando por esse mandato que foi dessa maneira turbulenta, como é que você enxerga o próximo mandatário da cidade de Goiânia? Como é que tem que ser essa relação a partir de tudo que você já vivenciou nos seus mandatos? Max, eu acredito muito assim, na boa política, sabe? Naquela da boa intenção. E tem uma diferença grande, por exemplo, no que eu vivi no governo Íris, do mandato passado para esse, né? Você acabou de falar que a base atual é muito grande, mas as entregas não são, né? O contrário do que o Íris fazia, né? O Íris tinha uma base até menor, passava por mais discussões ali, mas ele tinha a boa intenção e o apoio popular. Então isso valia, né? Ele, por exemplo, passou aumentos de imposto, tentou em alguns momentos incrementar a receita, mas não teve tanto desgaste político público, né? A população acreditava no que ele fazia. Então, assim, eu quero dizer isso para mostrar assim, a minha certeza de que uma grande base em casas legislativas não quer dizer que o prefeito, o governador ou o presidente é o cara, né? Vai então, dar fácil também. Exato. E outra, que ele é bom. Você concorda? Por exemplo, você pega o governo federal, o Lula pode ter uma ampla base no Congresso, mas para mim não é um bom presidente. É o mesmo caso do Rogério, assim, ele tem uma ampla base lá, mas as pessoas, o goianiense está esperando chegar, né? Chegar à conclusão das obras, chegar à melhora no trânsito, chegar ao que a educação precisa, chegar ao que a saúde dignamente tem que oferecer. Então, assim, eu acho que o próximo gestor, já respondendo a sua pergunta, tem que fazer isso que não foi feito agora, né? Se é com amplo apoio na Câmara ou não, aí é uma escolha muito particular, né, do político, do executivo, porque ele pode sim, por exemplo, ter indicações
políticas têm indicações para os seus quadros de vereadores, por exemplo, né, de partidos. Mas, para mim, ele não pode deixar que a política tome conta da sua gestão. Você concorda? Uma gestão bem feita, uma gestão bem avaliada, geralmente, eu tiro o exemplo aqui, a gestão do Caiado, que ele deu espaço para indicações políticas, mas priorizou gente técnica, pessoas que entendiam de cada pasta. Então, ele soube fazer esse equilíbrio. E ele tinha também autonomia sobre a sua equipe, né, de dizer, olha, o nosso foco é segurança pública, vamos fazer o que for preciso. Se o secretário não entrar no planejamento dele, ele troca o secretário. Não é o que acontece hoje, sabe? O secretário, às vezes, tem mais autonomia que o prefeito. O grupo político que indicou o secretário, às vezes... Tem até uma história dos 14 prefeitinhos que havia na prefeitura. Isso pesou, isso pegou mal, não pegou? Sim, é por isso, né? Um bom gestor, para mim, um político forte, como era o Íris, eu acompanhei isso de perto, tem autonomia sobre a sua equipe. E tem também um norte. Ele reúne toda a equipe e fala, gente, a prioridade é essa. E nós não vimos nessa gestão, né? Muitos projetos foram lançados, mas nenhum foi concluído, nenhuma entrega foi feita. Então, para mim, é isso que falta, sabe? Você acha que a bagunça maior, Lucas, foi qual? A questão da Comurg, que ficou uma celeuma, sei da Comurg, vai virar, não vai virar, vai tirar, ou a questão do dinheiro? Tem tantos em caixa, mas aí na hora de entregar não entregava e queria mais dinheiro em caixa. O que você acha que pegou mais para ter esse desgaste para o Rogério? Bom, eu acho que iniciou, na minha opinião, ali no rompimento com o MDB, né? Ali foi onde se iniciou, assim, um voo diferente do que estava planejado, né? De que a população tinha escolhido, né? Por exemplo, na pré-campanha a gente viu muito se falar da Smart City. A gente viu muito também se falar das 15 mil casas populares que iam ser construídas em Goiânia, até porque a gente tem uma demanda muito grande aqui pela moradia própria, né? O pessoal sair do aluguel, e é digno, é justo, é legítimo, só que isso não aconteceu. Então tem muita coisa que foi prometida na campanha e que não foi dado continuidade no mandato, né? Então acho que teve esse erro na rota e teve tempo também de ser corrigido, né? A gente viu muita coisa acontecendo, você citou a SEI da Comurg, né? Outras questões muito sensíveis para a cidade, a questão de zerar o déficit de vagas na educação infantil, né? A gente sabe aí que supera mais de 10 mil crianças aguardando uma vaga no CIMEI, né? As questões, por exemplo, do Centraliza, que a gente, se Deus quiser, vai conseguir tirar do papel em breve. E esse ponto aí, eu tenho que falar mais sobre ele, porque Sim. Centraliza, acho que a gente tem que abordar com um pouco mais de expansão da ótica, vou dizer assim, porque está surgindo agora na reta final e é um projeto muito importante. Então nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Corte rápido aqui na PUC TV, rápido mesmo, e no YouTube é VaptVult, é só piscar. Olá pessoas, estamos de volta com o Tá Fazendo o Quê dessa semana, entrevistando o vereador pré-candidato à reeleição, Lucas Quitão, que está no União Brasil agora. Lucas, a gente fechou o primeiro bloco falando do Centraliza. Explica para o pessoal o que é o projeto e por que, primeiro, que ele está rodando há tanto tempo lá dentro e não saiu, e agora na reta final vai dar tempo de fazer isso acontecer? Marcão, inclusive, é um projeto bom, eu tenho feito um esforço danado para ele andar, né, para ele agora já em fase final, na última comissão, ser aprovado e ir para o plenário para a votação final e definitiva aí para o prefeito sancionar. Para o nosso telespectador entender, é um projeto dos últimos mais de 10 que eu vi, com a intenção de revitalizar o centro, esse é o mais agressivo no ponto de vista fiscal, né? Nós temos, por exemplo, desconto e isenção de até 8 anos no IPTU de quem reformar a fachada do seu imóvel, gastando 2% do valor venal, então é algo, né, viável. O outro ponto é que tem descontos no ITBI. Quando você compra uma área, você já não paga o ITBI, costuma ser 2% do valor venal, então um valor relevante. Quando você vende a unidade já, né, construída, você constrói ali apartamentos ou casas, o seu cliente também não paga o ITBI e ainda tem de 5 a 8 anos de isenção. Se esses proprietários de imóveis e esses novos empreendimentos vierem com a fachada Art Deco,
né, o retrofit, lembrarem a história de Goiânia, aí tem os 8 anos garantidos. Se não for, de 5 em diante, tem 5 garantido e de 5 a 8, uma escala progressiva de desconto, mas também que é muito bom. Todas as atividades que prestam serviço em Goiânia, no centro, vão ter 60% de desconto do ISS, então passa de 5% para 2%. Hoje no centro já tem um polo tecnológico que garantia esse desconto para informática e software, esse tipo de tecnologia tinha um desconto. Hoje já é para todas. Então, por exemplo, nós temos uma relação muito próxima com o setor da saúde em Goiânia, né? Os hospitais que tiverem sede no centro também vão ter esse desconto, né? Goiânia vai continuar sendo um polo de saúde, e aí é até um incentivo nosso para o futuro, sabe? Goiânia vai ganhar muito com o turismo de saúde que está crescendo aqui, assim como outros ramos que a gente precisa incentivar com os arranjos produtivos, né? Os polos produtivos ao longo da cidade. Lembro, por exemplo, rapidamente, um que a gente conseguiu tirar do papel, até um sonho nosso, que era o arranjo produtivo dos serviços aeronáuticos. Lá na escolinha, ali no antigo aeródromo, né, hoje só perde para o Campo de Marte, em prestação de serviço de manutenção de aeronaves executivas, aquelas menores, né? Então já está no top 5 do Brasil, como um polo de serviços aeronáuticos. Inclusive, tem uma previsão também no Centraliza daquela área do Jockey ser um complexo esportivo e ali na pontinha, naquela rua que faz divisa com a Caixa Econômica, ser um calçadão com um polo gastronômico ali e um circuito pedestralizável que vai até ali no Beco da Codorna e volta e liga ao Bosque dos Buritis, onde tem a intenção ali de ter um Parque das Fontes, um show de águas e tudo. Tem um escritório famoso em São Paulo, do Burle Marx, aquele arquiteto que fez o aterro do Flamengo no Rio, né? Ajudou muito em Brasília, enfim. Tem projetos bons para o centro, depende da aprovação dessa lei. E concluindo a resposta, tem muita politicagem nisso, sabe? Eu acho que poderia já ter soltado esse projeto pela importância dele, mas nós estamos pelejando e acredito que esse mês sai. O bacana é perceber que é uma ideia de usar de fato, que a prefeitura pode usar, não só tendo que botar a mão no bolso para executar, mas mobilizando a sociedade, mobilizando o comércio, mobilizando os empresários, porque centro de cidade, a gente for pensar nas grandes capitais, é um problema para todo mundo. Mas enquanto não há essa confluência do empresariado com o poder público, é muito difícil andar. Então, assim, eu acho bacana, eu entendo que a gente precisa revitalizar o centro de Goiânia, eu acho que é uma missão que já foi dada há muito tempo. Sim. E tem que ser execuída, tem que ser cumprida de alguma forma. Então, agora pensando aí nessa dinâmica eleitoral de 2024, você agora está no União Brasil, partido do governador Caiado, mas você era do PSD e teve um momento ali no PSD que você colocou o seu nome como pré-candidato à prefeitura. Como é que foi esse momento para você e o que aconteceu de fato? Assim, não deu para mim aqui, eu vou voar. Marcos, inclusive foi um pedido que eu recebi das pessoas aonde eu andei, principalmente do nosso partido, né? O PSD, até então, era um partido que protagonizava as eleições em Goiânia, tem uma equipe muito grande dos segmentos, né, divididos ali no partido, que sempre pensam soluções para Goiânia, e que nessa fase, nesse ano, principalmente, estava esquecido, né? A atual direção do partido não fazia contato, não montou chapa de vereadores, não tinha debatido a cidade de Goiânia. Então, eu tomei essa iniciativa porque o partido tem que protagonizar a eleição, né? As pessoas queriam uma novidade. Até o momento, a gente não tinha nenhum candidato que conhecia de perto a cidade de Goiânia, né? Eram soluções que vinham de fora e que queriam convencer o goianiense que seria uma boa. Eu quis fazer o caminho inverso. Eu pensei, olha, eu vou montar uma pré-candidatura a prefeito que venha das pessoas e depois a gente vai ver se o meu partido apoia ou se vai ser outro, né? Se tem mesmo esse respaldo, porque todo mundo reclamava de não ter um prefeito que conheça os problemas da cidade, alguém que ame a cidade. E acho até que esse é o lema dessa campanha, Marcos. Cuidado com a cidade de Goiânia, né? Identidade com a nossa cidade. Querer cuidar dela como ela merece, prestar um serviço à altura do cidadão goianiense, né? Acho que esse é o ponto de partida. E eu quis, naquele momento, me colocar à disposição para isso. Infelizmente, tive que adiar o sonho,
porque o partido não me deu nenhuma condição, né, nenhuma perspectiva, e até então nem o atual pré-candidato, né, o senador Vanderlan, tinha se colocado como pré-candidato, então eu fui o primeiro do partido justamente com a intenção de ter espaço para construir, para viabilizar a nossa pré-candidatura lá dentro. Infelizmente não tive, e o mais provável era que fizesse uma composição com o PT, o que me amedrontava ainda mais, né? Falei, olha, primeiro que nosso partido não vai ter candidato é ruim, e se fechar com o PT é pior ainda. Foi aí que o governador me chamou, né, me convidou para a União Brasil, fiz questão de ir, e naquele momento ele estava definindo a pré-candidatura do Sandro Mabel, que foi outro ponto muito decisivo nessa escolha. O Sandro, para mim, é o pré-candidato que tem o perfil que a cidade precisa, né? É gestor, conhece bem do mundo político, é articulado, tem o apoio do governador, né? Mais bem avaliado da história aqui na capital, isso tem peso. Está num partido, né, de equilíbrio, de centro-direita, que é a União, com a chapa muito boa, num momento muito positivo. E aí isso tudo fez com que eu tivesse essa escolha de ir para a União, apoiar o Sandro e trabalhar a nossa pré-candidatura a vereador, que vai ser uma eleição muito difícil, e adiar esse sonho de passar Goiânia a limpo, né? Espero que um dia eu tenha essa oportunidade. A vantagem que eu gosto de falar muito, né, quando eu vejo jovens políticos iguais a você, é que assim, você tem o tempo a seu favor, né? Isso é o fato. E conseguindo participar das grandes articulações como você está se colocando, eu imagino que é um caminho até que natural você galgar aí esses espaços e chegar a poder executar esse seu sonho. Você falou do Sandro Mabel, que inclusive tem que vir aqui, viu, Sandro? Tá faltando aqui a sua presença, já tivemos com a Adriana Corse, tem outros pré-candidatos para vir falar com a gente também, então assim, ó, tô te esperando. Falou do Sandro. O Sandro, ele esteve com a gente ano passado e na conversa sobre educação, que ele está atuando muito forte nas escolas do SESI e Senai, não vou mais mexer com política. E volta agora nessa condição de ser o candidato do governador numa eleição pesada, né? A gente tem a Adriana Corse, que está bem estruturada com o PT, o Gustavo Gar com apoio da ala bolsonarista, o próprio Vanderlan, que se colocou agora no jogo também. Como é que você entende que vai ser a participação do Sandro Mabel nesta eleição? Como é que você enxerga essa composição União Brasil, MDB, que sempre foi o cabeça de chapa oficial aqui, né, em Goiânia, com o Íris, com o Maguito, com todos os seus candidatos? Vai dar certo esse bebolado, Lucas? Bom, eu acredito muito justamente pelo momento que a cidade vive, né? E você colocou muito bem os cenários, assim. A gente vê candidatos fortes, né, de alas muito diferentes uma das outras, mas que ao mesmo tempo não é unanimidade, né? A gente veio de eleições em que Maguito era favorito, o Íris era um favorito, né, imbatível. Nessa eu acho que está bem aberto o jogo, né? E essa mobilidade nas pesquisas, eu acho que ela vai acontecer com um volume maior quando começar as eleições, né? Porque onde eu ando, assim, eu vejo que a massa do eleitorado ainda não se antenou que está chegando as eleições, e isso vai acontecer para mim com o startar nas ruas mesmo, né? Na rádio, televisão e tudo mais. Então, eu acho que o Sandro tem muita condição de navegar nesse voto de centro-direita, né? Que aí a gente pode ter, por exemplo, uma composição com o PL, né? Você lembrou muito bem da história do MDB, que já está com o Sandro e pode, por exemplo, indicar a vice, né? Nessa composição em que a base do governador tem um peso muito grande, né? É extensa e vai dar, por exemplo, ao Sandro, isso já é certo, o maior tempo de televisão. Então ele já sai com o apoio do governador e com o tempo... Visibilidade ele vai ter muito, ele já tem recall, né, cara? Quem não conhece Sandro Mabel hoje em dia? Exato. E tem a favor dele também esse histórico, né, de gestor, de empresário, que é exatamente para mim o que a cidade precisa. Né, de alguém que entenda de finanças, de alguém que tenha disposição para enfrentar o problema, para corrigir o que está errado, para acabar com a gastança exagerada, para fazer um planejamento, um norte, né? Eleger ali as prioridades, que a gente sabe muito bem, né? A questão da limpeza urbana, da coleta de lixo, do cuidado com a cidade. Essa parte de zeladoria ficou ao acaso mesmo, né? Nós temos que desencardir Goiânia, né? Assim, voltar esse orgulho de ser goianiense, esse cuidado com a cidade, um sentimento de pertencimento, né? E a questão da educação, saúde e o trânsito. E no trânsito eu acho que a pauta do transporte coletivo é muito sensível, né?
os sinaleiros inteligentes que a gente precisa enfrentar e colocar, porque Goiânia é uma capital nova, mas com serviço público de uma capital velha, abandonada, né? A gente tem um processo muito analógico ainda, né? Enquanto Porto Alegre você abre uma empresa e licencia ela em 24 horas, né? Em Goiânia você dura meses. Pra você tirar um habite de uma casa são 6 meses, né? Então, por que eu digo isso? Porque a gente tem que dinamizar os processos e por isso de um gestor, de um prefeito que tem esse perfil. E acho que o Sandro se encaixa muito bem no contexto atual, sabe? Hoje eu pude dar uma entrevista para o Edmilson, um grande abraço para o Edmilson e para a Isadora, da Rádio Difusora, e ele questionou sobre isso, né? Porque as pesquisas pedem um gestor, o que o senhor acha? Eu falei, cara, o povo quer alguém que resolva o problema dele. E essa figura do gestor, do gerente que vai e executa e põe o povo para trabalhar, é na cabeça do eleitor médio aquele cara que vai chegar e vai ver tanto o problema e vai começar a dar solução para os problemas. Então eu entendo que essa perspectiva do gestor tem esse viés, né? O povo está cansado de ter transporte ruim, problema de trânsito, problema de saúde. Então o povo está cansado de problemas que se arrastam há muito tempo. E de repente, no imaginário coletivo, a figura do gerente é o cara que vai resolver. Concordo com você que eu acho que o Goiânia está precisando nesse momento de alguém que resolva o problema. Isso. E o que eu pontuei, mas não é como foi lá em 2016, quando inventaram o eu sou gestor, não sou político. Isso é uma bobagem para mim. Você tem que saber fazer política sim, porque quem não faz política não faz gestão. Afinal de contas, vimos com clareza, a gente estava comentando no primeiro bloco, Rogério Cruz, o nosso atual prefeito, não conseguiu gerir o município porque teve vários embates com a própria Câmara e a coisa não fluiu. Então você tem que fazer política também, minha gente, também. Não caia nessa bobagem, porque eu não sou político. É político sim. Quem mexe com política é político sim. Lucas, eu quero demais te agradecer por ter topado mais uma vez falar com a gente. Entendo que você está na correria, né? Porque, como você falou, final do mandato. E também está tendo os eventos, está participando de alguns eventos com o Sandro Mabel, que eu achei interessante, inclusive. Então eu sei que tirar esse tempinho para falar com a nossa audiência foi na broderagem mesmo. Deixa um espaço bacana aí, fala com o nosso público, fala onde é que vão saber das suas novidades, onde é que vai ser os próximos eventos, dá uma geral para a galera poder saber um pouco mais dessa reta final do mandato, né, do segundo mandato, inclusive, eu te acompanho lá desde o primeiro mandato. Na verdade, gente, quem não sabe, eu acompanho o Lucas desde a época que ele era aluno da PUC. Eu dava aula na PUC, topava no corredor lá. Como é que tá? Eu bem bolado e eu depois te acompanho daqui para frente. Max, eu que agradeço o convite, viu? Fiquei muito honrado, tá de parabéns pela produção, toda a sua equipe aqui. Né? Quero que você continue fazendo esse trabalho de utilidade pública mesmo, jornalismo muito coerente, responsável, né? E dando a oportunidade para a gente, né, mostrar um pouco do nosso trabalho. Inclusive, essa semana, no dia 6 e 7, lá na região leste, na Vila Pedroso, nós vamos fazer, em parceria com a Secretaria da Retomada, o Feirão Goiás, que é o foco de geração de emprego. Quem tiver também no cadastro único e tiver lá, gente, lá na Praça da Feira da Vila Pedroso, ao lado do ginásio, ali onde tem uma quadra de esportes, vai ser lá. Quem tiver no cadastro único, Marquinhos, faz um curso e já sai com um crédito de R$4.000 para poder empreender. Bacana, né? Isso. No alongamento de unhas, preparo para o cabelo, uma série de cursos, panificação, que a pessoa já sai pela Secretaria da Retomada, Goiás Fomento e outros parceiros com esse crédito. E se a pessoa quiser buscar emprego, lá na hora vão ter várias empresas, né, fazendo entrevista. Se não tiver currículo, não tem problema, que vai ser feito na hora. Então vai ser muito bacana. E agora nós precisamos sair um pouco do debate nacional e trazê-lo para o local, né? Exatamente. Vamos parar um pouco de discutir o que está resolvido para a gente vir agora e aproveitar essa oportunidade de passar a cidade a limpo, de escolher novos representantes, de escolher um prefeito que você se identifique, né, de sugerir projetos, ou então de, entre aqueles que foram apresentados, você optar pelo melhor, mas que você faça uma escolha sensata, né, estudada. Eu acho que é isso que vai ser bom para Goiânia. O debate esse ano, minha gente, é sobre a rua da sua casa, é sobre o ônibus que você pega, é sobre o cais do seu bairro. Então não adianta ficar, porque o fulano A ou o fulano B. Vai pensar em como é que você vai resolver os problemas do seu dia a dia. Redes sociais, fala pra galera aí onde eles te acham. @LucasQuitão, Lucas normal, Quitão, KITAO. E só para concluir, Marcão,
o buraco não tem ideologia, né? A Exatamente. vaga na creche, no CIMEI, não tem partido político. Então, acho que é isso aí. Suas palavras foram muito, muito sensatas. Vamos discutir a cidade e vamos achar a solução para ela. E você que quer anunciar com a gente, tem aqui o telefone do Elias, nosso diretor comercial. Bate um papo com ele, vem anunciar aqui na PUC TV, mais de 45 municípios da rede metropolitana, mais de 18 mil famílias conectadas ao nosso programa toda terça-feira, 22h30 e sábado, às 12h30. E vai lá para a nossa rede social também, bater um papo comigo, elogiar, criticar e indicar quem você quer que eu chame para sentar aqui e pergunte. E aí, ô fulano, tá fazendo o quê? A gente volta na semana que vem. Lucas, brigadão por estar conosco. Que agradeço, uma boa semana, tamo junto. Maravilha.